Fala aí pessoal, beleza? Vou trazer um conteúdo rápido aqui sobre bico injetor. No caso aqui, um do 30 PIC ou 30 PIX. Aqui do lado a gente tem em cima um dos modelos originais do Solex 32. No meio tem um paralelo novo. E embaixo um outro modelo que era usado semelhante ao original também, pro 32. A tampa está aqui de ponta cabeça para facilitar eu mostrar o conteúdo. E aqui a gente tem um 30 PIC, que é um carburador reserva aqui, que ele serve de step para todas as ocasiões. Mas o papo aqui é o seguinte: a altura do bico injetor. Para quem não sabe, a altura da ponta aqui do bico injetor em relação à face do corpo do 30 PIC acaba influenciando um pouco no funcionamento do carro. O que acontece? Se essa ponta ficar muito para baixo, com o carro funcionando, o vácuo gerado pelo motor vai conseguir transformar ele num bico suplementar, da mesma forma que funciona o econostat. Ele vai acabar conseguindo vencer a esfera que tem no canal aqui e vai começar a sugar combustível pelo bico injetor, e ele vai ficar injetando em alta, de média para alta principalmente, o tempo inteiro, como se fosse um bico suplementar enriquecendo a mistura. Aí isso aí pode fazer o carro falhar, o carro ficar ruim de alta ou ficar gastão. Então existe um valor padrão para essa altura aqui. No caso do 30 PIC, 31 PCIT, 30 PIC 2, 30 PIX, é de 0,2 a 0,6 milímetros acima da face superior do corpo do carburador sem a junta, tá? Para medir, a maneira mais fácil é a gente usar aqui uma lâmina de calibre, mesmo usado para regular a válvula, que tem um joguinho. Estou com a lâmina de 0,6 porque ela é mais rígida, é mais fácil de usar para demonstrar. E o jeito de medir é: você vai pôr a lâmina aqui embaixo do teu bico injetor e ela vai ter que passar reta, sem vergar. Se ela vergar, o bico injetor está muito baixo. Aí no caso é preferível que o bico aqui fique acima, por exemplo 0,10, 0,12, 0,15 acima, do que ele fique abaixo. Aí você regula o alvo do injetor na fresta, já tem vídeo mostrando que no caso o alvo vai ser aqui no fundo por dentro do vento. Só que quanto mais alto for o bico, mais cedo ele vai pulverizar, vai abrir o leque, aí acaba não chegando também na fresta, que normalmente com o carro com o motor funcionando já não chega mesmo, ele pulveriza antes do difusor ali, tá? E aí no caso do Solex 32, nosso amiguinho a tampinha está aqui de exemplo, de ponta cabeça. Aí aqui o bico injetor, no caso, ele vai aqui nesse local. Como esse aqui é um carburador de Itamar, ele tem o canal econostat. Eu vou por esse aqui, que é um que está folgado, mas ele está aqui só de exemplo. Aí no caso aqui, ó, ele ficou para baixo da altura da tampa. Vou focar aí. Aí nesse aqui, o jeito mais fácil de medir, né, é com o paquímetro. Daí eu vou usar aqui a minha lâmina de calibre, no caso a de 1 milímetro, tá? 1.0 como referência. Eu apoio ela em cima da borboleta aqui, que se tivesse sem o afogador seria mais fácil. A gente apoia aqui, e aí você vai pôr o paquímetro apoiado em cima da lâmina do calibre e vai medir o quanto tem aqui. Eu vou tentar, como eu estou sozinho aqui, eu vou tentar pegar o paquímetro e
travar ele aqui para demonstrar. E aí estamos de volta. Aí você vai pôr o paquímetro aqui e vai medir. Aí a gente tem uma lâmina de 1 milímetro do calibre, mais o que deu aqui no paquímetro, que no caso a gente está com 3 milímetros a menos de altura, tá dando negativo a altura. E aí a gente tem uma divergência em alguns manuais, tá? Alguns manuais falam que esse valor é zerado. Então, se o bico injetor ele tivesse 0 aqui com a lâmina do calibre, ele estaria correto, né? Com a borboleta do afogador fechada, ele estando aqui nessa altura, ele estaria correto. Aí a gente tem alguns manuais que falam que essa altura aqui está errada, que ela é para os motores com a inicial B de 7 milímetros para cima da tampa, que no caso seria assim. Eu vou encaixar aqui um bico novo só para exemplificar. Aí terei que colocar de novo ali a lâmina de calibre como um apoio, uma referência. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela parar aqui sem desmontar tudo. Só para exemplificar, você teria que colocar a lâmina de calibre e medir o quanto está acima e somar a lâmina, né? Então aqui no caso a lâmina teria 1, ela está apoiadinha bonitinha, que ela está apoiada em cima, aqui está errado. Você vai medir o quanto deu aqui. Alguns manuais falam que todos os motores com inicial B, esse valor aí ele é de 7 milímetros. Tem alguns manuais que falam que é 0 na altura da tampa, e tem alguns manuais que falam que a altura padrão é 9 milímetros acima. Né? No caso, igual está aqui, está dando aí mais ou menos uns 9 milímetros. Eu já fiz uma medição aí antes de começar o vídeo. Aí eu tenho um manual falando que realmente os motores letra B é de 7 a 9 milímetros. Os motores com as siglas UFA, UG após 92, UJ, UJA e o K é de 3 a 4 milímetros acima da tampa, tá? Aí o motor UA é 9 milímetros também, igual aos motores antigos. O motor UG até 92 e o H, esse valor é de 8,75 a 9,25. Tá? Tem umas divergências aí, tem manual que fala que todos são de 7 a 9 milímetros, né? E da mesma forma com que ocorre com o 30 pique, se o bico ficar muito abaixo, né, que dá para ter uma referência, a hora que bater ele vai fixar ele vai mudar um pouquinho a posição. Mas aqui a gente tem uma referência que ele está mais ou menos a ponta na altura da borboleta, isso é bastante de medida. Mas se a gente pegar um bico paralelo, ele vai ficar mais alto ainda, é absurda a diferença. E aí acaba ficando bem acima, né? Como dá para ver aqui. E aí isso aí acaba interferindo no funcionamento. E no 32 é um pouco pior do que no 30 pique, né? Que daí no caso a tampa vai estar lá no carro assim. Vou desfazer a bagunça aqui. E com o bico ficando tão baixo assim,
o que que acontece? Ele vai se transformar também num tipo de um econostat, com um bico suplementar, que a sucção do carburador, como ele fica mais dentro do Venturi lá do difusor, ao lado do difusor dentro do Venturi, ele vai acabar virando um suplementar igual ao econostat e vai acabar injetando de média para alto o tempo inteiro, e quanto mais baixo a ponta do bico aqui tiver, mais vai injetar ainda, tá? E aí o que acontece? Quando você tira o pé, por exemplo, você está andando, aí você tira o pé, a hora que você acelera de novo, o circuito do injetor aqui está vazio. E aí, esse circuito vazio, você vai acelerar, não vai ter o combustível para injetar, o carro vai dar aquela engasgada e depois ele volta a crescer a hora que ganha um pouco de giro. Fica ruim de sair muitas vezes no semáforo ou sair parado? Muitas vezes não, porque como vai estar numa rotação baixa, aí o canal ainda, o circuito do injetor ainda está cheio. A engasgada normalmente é mais com o carro andando, daí se ele ficar muito baixo assim, de média para alta rotação aí, uma retomada na estrada, ou andando num trânsito aí que você anda de segundo e terceiro o tempo inteiro, com a rotação um pouco mais alta, é o ponto onde falha. Alguns carros de pista ou de arrancada, o pessoal elimina a esferinha que tem no circuito. Aqui tem uma esfera, o pessoal elimina ela, tá? Ela fica normalmente nesse trecho aqui. Em alguns carburadores dá para ver que tem esse tampãozinho que mantém ela no lugar. O pininho está dentro ali do furinho, que é esse pino aqui. Aí o pessoal elimina também a esfera que tem no canal do corpo. Fui pegar um corpo ali, aí né, o sistema do injetor, o diafragma fica aqui, ele bombeia, joga para cima. Aqui dentro do canal tem a esferinha, como praticamente todo mundo sabe. Aí o pessoal pega em carro de pista, abaixa o bico injetor bastante, elimina a esfera que vem aqui, elimina a mola do diafragma aqui, alguns deixam, daí vai de cada preparador, e aí monta sem nada, só o tubinho de guia aqui, com o diafragma aqui para não ficar vazando combustível, e aquilo ali vira um suplementar. Só que para fazer o carro ganhar giro é um pouco mais difícil, e aí acaba tendo que usar um giclê de lenta gigante, grotesco, mas para carro de pista que só vai andar em alta, às vezes é recurso, como outras modificações que são feitas aí que né, não é muito habitual. Uma delas é o pessoal bater esse tampão aqui até o fundo lá, para ele obstruir a comunicação do canal de lenta com a cuba. Aí ele ocorre uma separação aqui, ele funciona separado. Então tem bastante recurso aí que o pessoal usa, mas se seu carro falha numa retomada, principalmente em alta, ou fica gotejando, provavelmente você está com um probleminha na altura do bico injetor aqui. Se o carburador estiver limpo, tudo em ordem, só dá uma conferidinha. E aí, para corrigir a altura, infelizmente é dobrando o bico. Tem que ter um alicate de ponta redonda, é meio dificinho de acertar, de dobrar ele. Às vezes ele quebra, ele amassa, ele obstrui, mas não tem jeito. O modelo que é o bengalinha de verdade, que no caso é esse aqui, ele é bem difícil de achar. Esse é o mais fácil de acertar a altura, porque daí você só acaba alterando essa curvatura. E esse é o mais difícil de achar no mercado. O mais comum de vir é esse aqui. E aí, para corrigir, se você dobra ele para cima aqui, ele às vezes ele acaba vincando aqui e ele obstrui. E aí o jato bate na parede do Venturi. Aí você tem que fechar o bico mais para baixo para querer transformar ele mais numa
mas no formato bem galinha aqui. E aí dá pra ver que é muita diferença de altura de um pro outro. E aí para dobrar não é tão fácil não, ele acaba estragando às vezes. Beleza? Se alguém tiver algum comentário aí, pode postar, pode escrever, trocar uma ideia de boa. Se alguém tiver mais o que acrescentar também é bem-vindo. Valeu, abraço, até mais.